Naturalmente, há muitos irmãos que ainda estão em viagem por causa da nossa conferência de mulheres que aconteceu lá em Goiânia, que foi uma bênção, foi glorioso. Depois você vai ver nas próximas reuniões e ouvir o testemunho das irmãs. Inclusive a minha própria esposa, a Janaína, está lá. Nós temos um compromisso essa semana em Goiânia, então ela já ficou lá, participou da conferência. Por esse motivo ela não está aqui com os irmãos. E também nós queremos ministrar a ceia do Senhor no final dessa reunião. Por isso eu quero que você tenha uma santa expectativa pelo pão e pelo vinho. Quantos dizem amém? Ao comer deste pão, e olha que é um pão grandão, aleluia. Eu amo quando os irmãos trazem esse pão, porque dá para partir o pão e fazer como o Senhor fez. Eu vou partir esse pão e nós vamos nos alimentar dele e vamos também beber do vinho, aleluia, do cálice do Senhor Jesus. Por favor, abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, o mesmo que nós lemos aqui na hora da oferta, no capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta durante toda a ministração. Você pode também acompanhar essa palavra no nosso canal Videira Belo Horizonte no YouTube. Quantos são assinantes aqui do nosso canal? Deixa eu ver. Poucos irmãos, nem a metade da nossa igreja. Vai lá, é gratuito. Você entra no YouTube, assina o nosso canal e aí você vai receber as palavras ministradas, inclusive das conferências. Você tem que ter um pouquinho de paciência, porque é um trabalho moroso, Pegar lá do CD e passar para a internet, da internet jogar para o canal. Mas nós vamos colocar lá todas as palavras e nós já estamos chegando na palavra de número 1000. Estou igual o Pelé, já vou fazer mais de 1000 gols, aleluia. Quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor e eu queria falar sobre algo que tem estado no meu coração, que é sobre o capacete de Golias. Diga, o capacete de Golias. Eu quero falar, na verdade, sobre a mentalidade de reprovação. Aquela ideia de que se você criticar, você vai melhorar. De que se você reprovar, a pessoa que foi reprovada vai desejar melhorar. É, na verdade, um estilo de vida que tem a ver com condenação como suposta forma de edificação. Isso não é verdade. Essa é a maneira dos filisteus edificarem. Essa é a maneira de Golias trabalhar. Então, em muitos lugares, eu posso te dar nomes. Tem uma cidadezinha que fica para frente de Milho Verde. Você não sabe nem onde é que fica Milho Verde, sabe? Ó, que bom, você é mineiro mesmo. Para frente de Diamantina, do Cerro, tem uma vila de 2.600 habitantes. Um irmão me ligou essa semana. Ele falou: pastor, por favor, em nome de Jesus, vem plantar uma videira aqui. Eu falei: irmão, na sua cidade, ele falou o nome da cidade, São João de alguma coisa, porque não é cidade, é um vilarejo ligado a outro vilarejo, que é Milho Verde, ligado ao Cerro. E aí eu falei: não, mas escuta aqui, na sua cidade, no seu vilarejo, não tem igreja? Ele falou: tem, pastor, tem 2 igrejas, mas o que acontece é o seguinte: ao entrar, eu sou criticado, porque a minha roupa não está adequada, porque eu não orei suficiente, porque eu não participei de tal coisa, e ao sair, eu saio mais condenado ainda. Aí eu fui para outra igreja, porque só tem 2. Mas quando eu cheguei lá, foi a vez da minha esposa ser condenada pela roupa que ela estava usando, pelo batom que ela estava usando, pela cor do esmalte dela. Eu falei: quer saber de uma coisa, pastor? Eu não aguento mais essa condenação. Quem está me entendendo? Eu não aguento mais essa lei, porque isso não é o evangelho. Eu falei: eu já escutei essa pregação em algum lugar. Eu falei: o que você anda escutando? Ele falou: eu estou escutando vocês na internet.
eu estou escutando o pastor Aloysio, eu estou escutando a videira na internet. Eu falei, ih, estragou. Falei, você vai me obrigar, e aí agora, irmão? Né, Sérgio Jardim? Sérgio Jardim que gosta de andar naquelas regiões, foi ele que plantou a videira lá em Diamantina. Vou dar esse serviço para você, lá para frente do milho verde. E aí nós vamos embora, vamos plantar a videira lá. Por quê? Porque existe uma mentalidade de acusação e de crítica. Você veio aqui para receber boas notícias, o Evangelho, quem diz amém? Mas muitas vezes, ao vir a uma reunião, nós saímos de lá acusados. Por quê? Porque a nossa maneira de ser nunca é suficiente, nunca agradou a Deus, ou pelo menos agora não agradou, ou talvez agradou ontem, mas hoje já perdeu. E era salvo ontem, mas hoje já perdeu a salvação. Quem sabe você pode recuperá-la amanhã, mas eu não sei se eu recupero, porque depende do meu comportamento. Mas eu queria te abençoar, não depende do seu comportamento, depende do comportamento de Cristo. Eu tenho uma boa notícia melhor ainda para você: ele já se comportou muitíssimo bem, ele foi aprovado. E uma vez que o sangue dele foi derramado, Deus falou: estou satisfeito. Esse é meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Mas a pregação dos filisteus, a pregação de Golias, especialmente em dias de ceia, muitos pegam e usam a ceia do Senhor não para edificar, mas para condenar. Eu me lembro, a reunião da ceia para mim era um misto de emoção e condenação. Por quê? Porque eu ficava na expectativa de ceiar, mas quando o pregador pegava o pão, ele falava: quem come desse pão indignamente é réu do corpo e do sangue de Cristo. Aí eu falava: ai meu Deus, agora não posso tomar, agora não posso comer. E aí o pregador falava: avalia bem a sua condição, será que você tem sido aprovado? Ele falou: essa semana não deu. Ai, discuti lá com a mulher antes de vir para a reunião. E aí Golias aparecia. Golias, sabe quando Golias levanta? Sabe quando Golias aparece para afrontar? Diga comigo, afrontar. E é aqui que está no texto. O gigante filisteu, o gigante do pecado, o gigante do vício, o gigante do comportamento errado aparece. E que hora que ele aparece? Na hora da reunião. O povo não estava reunido, os exércitos não estavam postos, e Golias vem para afrontar. Sabe o que significa a palavra afrontar? Expor, condenar, julgar. Golias só aparece para expor você. Mas não é uma exposição para edificação, é uma exposição para condenação. Os irmãos estão comigo? Então, pega a sua Bíblia e vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: ajuntaram os filisteus e as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e seus homens de Israel se acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no lado do monte, e os israelitas no outro monte, do lado da Quém, e entre eles o vale. Diga, entre eles o vale. Muitos crentes estão nesse vale, eles estão no meio, eles nem estão do lado dos filisteus e nem estão do lado do povo de Deus. Eles estão no vale, eles se sentem acusados, condenados. Porque antes, quando eles eram da Filístia, ou seja, do mundo, eles estavam em paz. Eles faziam as coisas do mundo, e a bebedice, e a orgia, e era o pecado. E não tinha nenhum problema, porque eles eram filisteus, estavam do lado dos filisteus. Mas e agora que eles se converteram? Eles deveriam estar do lado de Israel. Mas alguém disse para eles: não, você não parece como um israelita, porque você ainda faz isso, ainda faz aquilo outro.
Aí sabe para onde que ele fica? No vale. O pior lugar que alguém pode ficar é no vale, porque os dois estavam em dois montes, o monte dos filisteus e o monte de Israel, mas aqui tinha um vale, e o vale é chamado Elá, mas essa é outra pregação. Eu preguei lá na fornalha para os jovens, depois você pode entrar lá no nosso canal e ouvir, vai estar disponível. Mas avançando aqui no versículo de número 3, estavam estes de um lado do monte, os israelitas do outro lado, e entre eles o vale. Versículo 4, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era o que, meus irmãos? Como é que era o nome do guerreiro? Golias significa aquele que expõe, aquele que afronta. Preste atenção, quando o povo de Deus estava reunido, quem apareceu para afrontar? Golias. O povo de Deus está reunido na célula, está reunido no culto, e essa hora, pasme, a hora que deveria aparecer para trazer boas notícias, às vezes vem alguém aqui, de onde eu estou no púlpito, e Golias se levanta para mostrar para você o tamanho da sua desqualificação, o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua falta de compromisso. E alguém pode pegar um microfone como esse, e ao invés de edificar, expor, ao invés de construir a fé, destruir a fé. Como que eles fazem isso? Bem intencionados, eles estão achando que estão edificando, são pregadores zelosos, mas não zelosos do evangelho, zelosos do comportamento. Eles acham que a edificação da igreja é a edificação do comportamento dos irmãos. Estão muito equivocados. A igreja é uma instituição espiritual. Ela não é baseada no comportamento dos irmãos, ela é baseada no comportamento de Cristo. Porque aquela igreja em Corinto, que o apóstolo Paulo estava se referindo no dia da ceia, ela é uma igreja que tinha um comportamento muito reprovado. Os irmãos ficavam bêbados na hora da ceia, eles comiam pão, e quando os demais chegavam não havia mais pão para ser servido. Quando eles brigavam um irmão contra o outro, levavam os irmãos lá para os ímpios julgarem. O comportamento deles era horrível. Mas o que Paulo fala? Vocês estão cheios de todos os dons, vocês estão cheios da presença, a glória do meio de vocês. Ou ele era louco, ou mentiroso, ou ele estava vendo alguma coisa que nós não estamos vendo. Eu fico com a terceira opção. Paulo via o evangelho. Ele sabia que a glória da igreja não estava no comportamento dos seus membros, e nem muito menos no pregador, mas a glória da igreja está em Cristo, porque ela é o corpo de Cristo. Copia o que eu vou falar. Não adianta vigiar o porco, ele vai correr para a lama na primeira ocasião que ele tiver. Mas não precisa vigiar a ovelha. Se ela cair na lama, ela vai ficar limpa na primeira ocasião que ela tiver. Você está compreendendo? Graças a Deus por Jesus Cristo, que mudou a nossa natureza. Mas quem fica o tempo inteiro se vigiando, e quem fica pior, vigiando os outros, está usando o capacete de Golias. Golias então, guerreiro de Gate, a altura de 6 côvados, aproximadamente 3 metros, aparece. Sabe para quê? Para mostrar, para expor, para afrontar o exército do Deus vivo. Afrontar é acusar. E aí, versículo 5, acompanhe comigo a leitura. Trazia na cabeça um capacete de bronze. Capacete de quê? Como é que é o nome da mensagem? Fala comigo, capacete de bronze. Agora, preste atenção nessa palavrinha, porque ela é chave. E ela vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de quê? O que era a couraça? Quer dizer, a couraça é aqui, ó, que cobre o peito. O capacete era de quê? E a couraça? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa de bronze. Trazia caneleiras de quê? Nas pernas. E um dardo de quê? A sua haste da sua lança era como de um eixo de um tecelão, e na ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o
escudeiro. Tudo em Golias era de bronze. A Bíblia, os metais têm um significado. O ouro simboliza a glória de Deus. No tabernáculo, tudo era de ouro. A arca era de madeira revestida de ouro. As tábuas do tabernáculo eram de madeira revestidas de ouro. Agora, no átrio, no lugar onde era feito o sacrifício, tudo era de bronze. O altar do holocausto era de bronze. A bacia era de bronze. Para demonstrar o que? Na presença de Deus não tem condenação e acusação, só tem glória. Quando você entrava no Santo dos Santos, tudo lá era de ouro. Mas quando você estava de fora, lá no átrio, tudo lá era de bronze. Sabe o que significa o bronze na Bíblia? Juízo. O altar era de bronze porque colocava o sacrifício e o fogo de Deus caía e o juízo era aplacado. Mas quando você entrava lá dentro, no lugar santo e no Santo dos Santos, tudo era de ouro. Quanto mais próximo de Deus, menos julgamento você tem a seu respeito e a respeito dos irmãos. Quanto mais presença, mais doxa. Lembra da palavra que nós liberamos? Transmitido glória? Lembra dessa palavra? Janaína pregou. Transmitido glória. Jesus falou: eu vos dou a minha glória. A palavra glória, doxa, significa uma boa opinião a respeito de alguém. Então, meus amados, a Bíblia diz também que a prata simboliza a redenção. Jesus foi vendido por moedas de quê? Moedas de quê? Prata. Então tudo em Golias, preste atenção, tudo em Golias era de bronze. Por que era de bronze? Porque ele veio para afrontar o exército do Deus vivo. E o que ele trazia para afrontar? Bronze. Bronze é juízo. Pastor, como é que isso funciona? Eu sei que você pensa que o alvo de Satanás, que é Golias, é levar você ao pecado. Você está muito equivocado. O pecado já não tem domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim debaixo da graça. O alvo não é levar. Eu sei que os crentes, Crentolândia, ficam muito preocupados com o pecado. Se o fulano está bebendo, se o fulano está fumando, se o fulano está comportando isso e aquilo. Mas o Evangelho não diz respeito à sua justiça. O Evangelho diz respeito à justiça de Deus em Cristo Jesus. Golias não é essa a estratégia que ele usa. Sabe qual é a estratégia que ele usa? Condenar você. Ele vem trazendo juízo. E qual o juízo que ele traz? Não é do pecado, porque ele sabe que não funciona. Ele sabe que você não é um porco lavado. Você teve a natureza transformada. Você é nova criatura e as coisas velhas já passaram. E você não quer voltar para aquelas coisas velhas, ainda que momentaneamente você possa cair. Quantos irmãos aqui ou irmãs têm carteira de motorista? Levanta a mão. Ok, carteira de motorista. Então, você é motorista profissional. É? É motorista profissional? Tem carteira, mas é motorista profissional? Não, já vi que não é. Tem carteira, é motorista profissional? Não. Quem mais tem carteira? Das irmãs? Tem. Você no caso você trabalha de motorista profissional. Irmã tem carteira? Tem. É motorista profissional? Então presta atenção. Ei, moral da história. Você peca, mas isso não faz de você um pecador. Você tem carteira, não faz de você motorista profissional. Você eventualmente pode bater o carro, mas você não sai pela manhã falando assim: eu quero bater esse carro. Compreendeu? Você não sai de casa falando: eu quero pecar, eu tenho que pecar, eu estou planejando pecar agora. Se alguém faz isso, não nasceu de novo. Quem nasceu de novo é igual você que saiu de casa. Você planejou dirigir direitinho, mas aí veio um louco lá e bateu você. Ou você ficou distraído do Evangelho momentaneamente. Distraiu, colocou a visão em outro lugar e bateu. Como é que é o nome disso? Fala comigo: acidente.
Então copia isso, pode escrever e depois põe lá no meu Instagram. O pecado é um acidente na vida do crente. Aleluia. É assim. Mas você está muito preocupado com o pecado. Não deveria. Deveria estar mais preocupado com a justiça do que com o pecado. Você deveria estar mais preocupado em obter revelação da justiça da fé do que do comportamento humano. E sabe o que acontece com os filisteus que pregam naquele lugar ali? Eles estão o tempo inteiro querendo controlar o comportamento dos membros. Eles estão o tempo inteiro querendo vigiar o comportamento dos membros. E o relacionamento deles é com base no comportamento. Pelo amor de Deus, é por isso que está tudo estressado, morrendo, dando infarto e deixando o ministério. Porque é um inferno ter um ministério desse jeito. Porque ele não dá conta de controlar nem o dele, quanto mais uma congregação começa. Aí morre mesmo do coração infartado. Aí começa, aí nem um filho, ninguém quer assumir esse lugar aqui, porque esse lugar aqui é o altar do holocausto. Colocaram lá o pastor para ele ser fritado. Ele vai morrer aquele cara ali. Ninguém quer aquela fria de culto, ninguém quer aquela fria de ministério, porque é horrível. Você está rindo, né? Mas infelizmente essa é a realidade em alguns lugares. Por quê? Porque isso aqui agora virou um altar do holocausto. E o cordeiro é o pastor, que o juízo de Deus está caindo sobre a cabeça dele. Por quê? Porque ele ainda está no evangelho do merecimento. Ele está vestindo a armadura de Golias. Sabe o que é interessante sobre esse texto? Eu vou avançar um pouquinho só para você entender. Davi veio e ele se ofereceu para lutar contra Golias, que você sabe, representa Satanás. Vê se lembra você de alguma história. Jessé, o pai, envia o filho Davi para falar com os seus irmãos. Deus, o pai, envia o filho Jesus para abençoar os seus irmãos. E o que Davi foi levar para os seus irmãos? Pão. O que Jesus foi levar para os seus irmãos? Ele mesmo, que é o pão que desceu do céu. Mas o que ele recebeu dos seus irmãos? Inclusive tinha um irmão mais velho chamado Eliabe. Ele recebeu condenação. É assim, é a história. Então, quando Davi chegou, vou me adiantar um pouquinho, vou voltar de novo nisso, para não perder aqui a sequência. Mas quando Davi chegou para lutar, o que Saul tentou fazer com ele? Vestir nele uma armadura de que era a armadura? De bronze. De que era? Tudo em Golias? Agora você vai entender por que ninguém do exército de Israel ousou lutar contra o exército dos filisteus. Você fica pensando assim, aquele povo era tudo covarde, aquele povo era soldado, medíocre. Não faz isso não, porque eu já preguei para você que a torre de Siloé caiu. Quem está entendendo? Senão você vai cair no mesmo erro, que é o do julgamento. Eu vou te falar por que ninguém do lado de Israel foi lutar contra os filisteus. Porque todos eles usavam as mesmas armas. Era capacete de bronze de lá, do lado dos filisteus, mas do lado de Israel, igualmente de bronze. Era a armadura do lado de lá, dos filisteus, mas de Israel também. Era a espada filisteia, mas era a espada também de Israel. Era escudo dos filisteus e era escudo também de Israel. Mas chegou um jovenzinho de 17 anos e as armas dele eram outras. Nunca leste que as armas das vossas milícias não são carnais, mas são espirituais? As nossas armas são poderosas em Cristo para destruir fortalezas e toda artimanha que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você não pode lutar com as mesmas armas dos filisteus lá fora, senão você vai perder. Sabe por que Saul não foi lutar? Porque ele quis vestir em Davi a armadura que ele usava, e o capacete de Saul era de quê? De bronze. A armadura era de... O que significava? Saul se sentia acusado, porque o bronze é o juízo, e o capacete é que se usa na cabeça e fala de uma mentalidade. Então, ao
enfrentar Golias, Saul olhava e falava: não posso lutar contra aquele homem, porque eu não estou qualificado, eu não fui aprovado por Deus. Mas Davi, que nunca usou uma armadura daquela, não tinha condenação. Se Davi tivesse aqui hoje, ele já tinha lido Romanos capítulo 8 e versículo 1. Agora pois, vírgula, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí os irmãos falam: essa videira é a igreja da porta larga, só prega bênção. Eu falei: parece que você está me ouvindo. Acertou em cheio. Só prega bênção. Inclusive tem um nome teológico para isso, chama Evangelho. Boas notícias, aleluia. Pastor, mas é igual caixinha de promessa. Acertou de novo, aleluia. Você está perto do reino de Deus. Eu só falo de promessa de Deus. Pastor, mas e o juízo? O juízo eu deixo para os filisteus. E a condenação? A condenação eu deixo para os pregadores da lei. Eu quero pregar é o Evangelho. Eu não sou portador de más notícias. Pastor, mas onde está a seriedade? Vou te mostrar onde está a seriedade. Você acha que a lei tem o poder para mudar alguém? Se tivesse, teve 400 anos para fazer isso. Nunca aperfeiçoou ninguém. No Antigo Testamento, a disciplina era o juízo. E todas as vezes que a exortação vinha, ela vinha acompanhada de um juízo, geralmente dado por um profeta. Isso é no Velho Testamento. Pastor, então, você poderia mandar essa pergunta para mim. Então, pastor, na Nova Aliança não tem mais disciplina? Ah, muito mais do que você pode imaginar. Porque Jesus pegou a lei e não só cumpriu a lei, mas elevou. A lei diz: não matarás. Eu, porém, vos digo. E ele fez o que? Abaixou o padrão ou levantou, aumentou o padrão? Aumentou. Agora, como é que é a exortação no Novo Testamento? A exortação no Novo Testamento não é para juízo, nem condenação, é para edificação. E sabe como é que ela funciona? No Velho Testamento, ou na lei, era condenar para melhorar. Não, no Novo Testamento não é condenar para melhorar. No Novo Testamento, a maneira de Deus exortar você não é com a condenação, é com constrangimento. Sabe aquele dia que você erra? Sabe aquele dia que você peca? Talvez naquele dia é o dia que você está mais próximo da graça de Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E os romanos entenderam isso tão bem que eles falaram para Paulo: agora vamos pecar mais, porque aí vai ter mais graça. Aí Paulo falou: você não entendeu ainda. Como pecar? Como vocês vão pecar? Vocês que estão mortos para o pecado. Você está vendo que os crentes sempre querem bater na tecla do pecado, né? Mas Jesus sempre quer bater na tecla da justiça, porque você foi justificado pela fé. Mas vamos entender aqui a respeito de Golias. Vamos avançar um pouco mais. Volte comigo para o texto. Vamos falar um pouco sobre a mentalidade de Golias. E aí Golias chega e parou no versículo 8. Parou e clamou às tropas de Israel e disse: para que saís vós formando em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? E escolhei dentre vós, olha isso aqui, a pregação do Golias. Escolhei dentre vós o que, meus irmãos? Tem alguém comigo no versículo 8? Escolhei dentre vós o que? Um homem que desça contra mim. O negócio é o seguinte: a pregação de Golias não é para levantar o corpo de Cristo. A pregação de Golias é para falar assim: eu quero o melhor. Eu quero o melhor aqui. Quem que é o melhor dentre vocês? Olha a sutileza do diabo. Olha a provocação do inimigo. Ele não quer, é claro que ele não quer edificar o corpo. Ele quer ser o melhor. Ele quer provocar afronta, condenação lá no meio da congregação de Israel. Ele quer falar assim: vocês são tudo ralé, eu quero é o melhor, me dá aí o melhor. Olha ele atiçando a justiça própria. Para um soldado falar assim:
eu é que sou o melhor, eu dou o passo à frente. Esse sujeito ia ganhar? Claro que ele não ia ganhar, porque se ele ganhasse a glória seria de quem? Dele. Sabe o que é que Golias quer? Falou, eu quero um ídolo, me dá um ídolo aí. Me dá um super-herói, me dá um super crente, me dá um super pastor, que o cara já dá uma orada assim, o trem já manifesta e é poder para todo lado. Eu quero esse. Essa é a pregação de Golias. Eu quero que comporta melhor, eu quero que luta melhor, eu quero o melhor na espada. Me dá um homem. Mas Deus fala: ah, é? Você quer um homem, Golias? Beleza, vou te dar um homem. Vou te dar um que nem é homem, porque 17 anos nem podia ir para o exército, só ia para o exército 20 anos para cima. Então, Golias, você quer um homem? Eu vou te dar um garoto, eu vou te dar um adolescente. E você quer um guerreiro experiente? Eu vou te dar um pastor de ovelha. E você quer saber? Pastor de ovelha, naquela época, era serviço de mulher. Raquel era o quê? Pastor de ovelha. Você fica achando que quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé, Jessé esqueceu Davi. Ah, esqueci Davi. Não é nada disso. É porque quem cuidava de ovelha era um serviço tão desprezível, e era um serviço que naquela época as mulheres faziam. Davi nem era considerado filho. É como se fosse um empregado lá da casa distante. Você acha que ele não lembrou? Não é que ele não lembrou, é porque segundo a tradição, quem cuidava lá das ovelhas, não valia nada. E foi isso que Deus deu para Golias, aquele que não valia nada, para que a glória pudesse ser só dele. E você sabe como é que ele venceu Golias? Não foi com espadas nem com lanças, foi com arma de pastor. Por quê? Porque Davi não usava o capacete de bronze. Quem está me entendendo, diga amém. Então, muitos líderes e muitos maridos e muitas esposas trabalham assim nas suas casas. Ficam o tempo inteiro condenando, criticando, apontando o erro do marido, achando que isso vai fazê-lo melhorar. Oh, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, isso está destruindo a sua casa, isso está destruindo a sua célula, isso está destruindo a sua empresa. Ninguém quer trabalhar com alguém que está vigiando o outro o tempo inteiro. Se alguém está vivo e recebendo a palavra, diga amém. Amém. Que agora ficou bem silencioso. Então, em Golias tudo era de bronze, porque ele veio para afrontar. Quanto mais afrontado você fica, quanto mais condenado você fica, menos fé você tem, menos ousadia você tem. Quem usa as mesmas armas de Golias não pode vencê-lo. É bronze com bronze. Mas o que venceu Golias? Uma pedra. Uma pedra mudou a história. Davi saiu da sua casa para levar pão e nunca mais voltou para a mesma posição. Nunca mais. Uma pequena obediência pode te trazer uma grande glória. Guarde essa palavra no seu coração. Uma pequena obediência daquele garoto que ele poderia ter recusado. Ah, pai, por favor, eu estou aqui, na minha rede social, agora que eu ganhei aqui uma fase do game, eu vou sair. Ele saiu imediatamente. Agora, para nós terminarmos, quando ele chegou lá, versículo 24, todos os israelitas vendo aquele homem que subiu para afrontar Israel. Quando Davi chegou, ele encontrou no versículo 28, vai para o versículo 28, meus amados. Ele encontrou alguém. Ele encontrou Eliabe. E quando ele encontrou Eliabe, era o irmãozinho mais velho. E você sempre vai encontrar um irmão mais velho quando você estiver enfrentando Golias. O irmão mais velho, Lucas Rosa, é aquele irmão mais experiente.
Aquele irmão que chegou antes de você era o Eliabe. Sabe o que significa Eliabe? Príncipe. É o ungido, é o experiente. Não me refiro a mais velho de idade, às vezes é mais velho de igreja, às vezes é mais velho na videira, mas quando ele chegou, preste atenção no que ele fez. O que ele fez com Davi? Davi foi levar pão para ele e para o outro irmão, Aminadab. E o que ele deu para Davi? Condenação. O que você está fazendo aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Por que tinha que falar que era pouca? Por que ele não falou? Porque quem deixaste aquelas ovelhas? Porque Eliabe, ele vem até você para te diminuir. Ele não vem até você para te edificar, porque Eliabe estava no exército, mas ele usava qual capacete? De bronze. Diga, capacete de bronze. Todo mundo que usa um capacete de bronze, quando encontra alguém que não o tem, quer colocar nele, quer condenar, quer diminuir, nunca faz nada certo, nunca arrumou nada aqui em casa, nunca condenando. Ele foi levar pão, dona Generosa, e o que ele recebeu? Condenação. É assim. Agora, como é que você faz com Eliabe? Com Golias dá para lutar e matar, porque é o inimigo, mas Eliabe é seu irmão. Eliabe é de Israel. Como é que você faz agora? Você repreende em nome de Jesus? Você amarra o demônio na vida dele? O que Davi fez? Davi respondeu na mesma altura que ele? Não, porque a nossa guerra não é contra o irmão, a nossa guerra é contra o filisteu. O que Davi fez quando o irmão mais velho dirigiu a palavra dele? Ele deve ter feito isso aqui, ó, igual fala lá no Videira News, né? Tchau. O que você faz com um carnal que fica azucrinando você? É irmão da igreja, Filipão. O que você faz? Você vai responder com condenação? Aí você se tornou filisteu igual ele. Você vestiu o capacete igual ele. Você pagou mal com mal. Mas você não é daqueles que pagam mal com mal. Você paga o mal com o bem, porque você é cheio do Espírito Santo. Você é igual Cristo. Você vai para a cruz. Você veio trazer pão para aqueles irmãos, mas eles não te receberam. O que você faz? Vai cumprir seu propósito. O seu negócio é Golias. E o Eliabe? Deixa na paisagem. Deixa ele lá. Porque você não pode lutar contra ele. Você vai cair na cilada de Golias, porque ele quer que você amaldiçoe o seu irmão Eliabe, mais velho. Ele quer que você use da condenação para diminuir. Davi poderia ter respondido assim: e você, covarde? E você que está no exército e não foi lá lutar, tem 39 dias que esse filisteu está aí, você está aqui e não fez nada, seu miserável covarde. Podia ter. Ele não falou nenhuma palavra. Presta atenção, copia isso e guarda. Quando você não tiver nada para abençoar, fica calado. Não saia da vossa boca, diz Efésios, nenhuma palavra torpe que não seja para edificação. É melhor não sair da boca. Faz igual Davi, fica calado. Pastor, mas e ele? O que eu faço com esse irmão? Ó, distancia. Vai mantendo uma distância saudável. Você sabe como é que faz isso, né? Geralmente com parente a gente faz assim, né? Fica uma distância saudável. Você vai lá com domingo e volta, aleluia, Pai do Senhor, e vai e faz normal. Está compreendendo? Quem está entendendo aqui, diga amém. Por quê? Porque dá para fazer o quê, dona Generosa? Não dá para fazer nada. É sua sogra, freguês, né? É seu irmão mais novo, mais velho, é sua tia. Você vai fazer o quê? Você nasceu na família e tem um Eliabe lá, e você vai abençoá-la. Eu quero ouvir um amém uníssono. Aleluia. Então, sempre tem esse que quer diminuir você, quer acusar você. E esse irmão está usando as estratégias do diabo. Ele questiona a sua identidade, ele quer diminuir o seu trabalho. Com quem você deixaste aquela cela pequena? Com quem você deixou aquela igrejola? Por que querem diminuir o seu trabalho? Vou te contar. Porque usam capacete de bronze. Querem questionar a sua identidade. Os irmãos que vão servir a ceia podem se preparar. Quando Satanás, lá em Mateus capítulo 4, pregou para Jesus,
que ele fez? Ele questionou a identidade. Se és filho de Deus, transforma, olha o pão de novo, essas pedras em... O pão está aí, né? Transforma. O negócio é o seguinte, Lucas Rosa, eu quero ver poder. Quer ver esse negócio de pregação, não, eu quero ver poder. Aonde é que estão curando aí que eu vou? Cadê a campanha poderosa que eu vou também? Não, transforma essas pedras em pães. Se és o filho de Deus. O que a pregação do diabo faz? Presta atenção. Ela questiona a sua identidade. O que Golias estava fazendo? Ei, me dá um homem aí, ó. Se é de Deus, vocês são de Deus mesmo. Eu estou aqui para afrontar, vocês são de Deus, coisa nenhuma. Questionando a identidade. O Espírito Santo nunca faz isso. Ele reforça a sua identidade. A pregação de Mateus capítulo 4, começando pelo diabo, questiona a identidade, mas ela termina com a pregação do Pai. E o Pai reforça a identidade. Ele fala: tu és meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Não precisa transformar nada não, você já é amado. Antes que você transformasse todas as coisas, você já é amado. E quem se sente amado, a sua fé faz o quê? Aumenta. Agora, quem se sente acusado com o capacete de Golias, ele está o tempo inteiro: ai meu Deus, hoje eu não estou com condição, será que eu vou tomar essa ceia? Não sei, eu posso pegar o pão, mas eu não comportei bem, e agora? Essa pessoa nunca vai romper na fé, nunca vai romper em Deus, em coisa alguma. Mas nós estamos aqui para fazer igual Davi. Sabe o que Davi fez? Davi fez isso aqui, ó. Davi tirou a armadura sobre si. E ele falou para Saul: ó, não posso usar. Não vou usar esse capacete de bronze, porque nunca usei antes. Davi já vivia na nova aliança. E chegou agora alguém que queria colocar condenação sobre ele. Sabe o que Saul falou? A pregação de Saul era a pregação do filisteu. Ele é guerreiro experiente desde o seu nascimento. E você, pastorzinho de ovelha? Mas Davi falou: ô senhor rei, eu já matei o leão e o urso. Esse incircunciso filisteu é só o terceiro round, vai cair também. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Davi contabilizou só como mais um outro animal, porque é assim que é o diabo, é só mais um outro animal. Já venci muitos, esse aí está no pacote da vitória também. Quem crê, diga amém. Fica de pé onde você está. Vamos ceiar com fé, vamos ceiar com ousadia, vamos ceiar tirando o capacete de Golias sobre nós. Porque respondeu Davi: que fiz eu agora, Eliabe? Eliabe olhou para Davi e falou: você é pretensioso, hein, Lucas Rosa? Você está achando que você vai ser pastor lá daquela cidade? Sabe o que Eliabe vê em você? Pretensão, presunção. Mas sabe o que Deus vê em você? Fé. Ele está vendo fé para vencer Golias, mas o irmão carnal não vê fé para vencer Golias, ele vê presunção e pretensão. Então agora você vai pegar o cálice, vai pegar o pão, não vai comer ainda. Você que é batizado em uma igreja evangélica, pode cear conosco. Enquanto isso, nós vamos cantar um cântico e vamos orar, em nome de Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
toda acusação e toda condenação. Tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre. Autor da Ele é autor da salvação e não da condenação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. No versículo 40, Davi diz: tomou o seu cajado na mão. Davi não tomou a espada na mão, Davi tomou o cajado. Cajado é ferramenta de pastor. Cajado é a sua ferramenta. Você não anda por aí carregando uma espada para ferir alguém, para matar alguém, para acusar alguém. Você anda por aí carregando um cajado. Essa é a sua ferramenta. Enquanto os outros estão carregando escudos e espadas, você está carregando um cajado, ferramenta de sacerdote, ferramenta de pastor. E hoje você vai usar o seu cajado. Pastor, como que eu uso o meu cajado? Ele já está nas suas mãos. Ao pegar o pão, você está se lembrando de que esse pão, olha para cá um minutinho. No dia que o Senhor Jesus foi traído, a Bíblia diz que ele pegou o pão e, tendo dado graças, o repartiu e deu aos seus discípulos. Cada vez, preste bem atenção, cada vez que somos repartidos, cada vez que somos enviados para o nosso trabalho, para a nossa casa, para a nossa célula, cada vez que você reparte o pão, você está sendo Davi e não Golias. Você está sendo um instrumento de Deus para abençoar Israel. Foi só Davi, era só um adolescente. Você acha que o seu trabalho muitas vezes não tem relevância alguma. Eu queria chamar o pastor aqui, Sérgio Luiz. Sérgio Luiz, vem Sérgio, você, a Joyce e as meninas, porque eu quero usar aqui a ceia para poder ilustrar isso aqui. Pastor Sérgio e a sua esposa, que também é pastora, a Joyce, vieram de outro ministério para estar conosco. E nós vamos fazer isso com outros irmãos que estão aqui e também são pastores. Eu falei isso hoje pela manhã. Pelo menos a cada ceia, vamos recebê-los como devem ser recebidos, em honra. Mas sabe o que acontece? Hoje nós estamos aqui enviando um pastor e recebendo outro pastor. E eu sei que é isso que o Lucas Rosa é. Então, quando nós fazemos isso aqui, repartimos e falamos: pastor, mas o nosso pão estava inteiro e agora você está repartindo, está mandando um líder lá para Pompéu. Mas já mandamos 87 e com mais 15 que estão lá no Triângulo, são 102 igrejas. E estão pedindo mais. E sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos repartir mais. Segura aqui, Sérgio. Pastor, mas agora ficou pequenininho, era um pão inteiro. Mas você sabe aonde é que esse pão vai parar? Você sabe para quantos outros ele pode ser repartido? Eu não tenho ideia, e nem você. Essa foi a escolha de Cristo, essa também é a nossa escolha. Se não querem plantar outras igrejas, eu quero te dizer que nós queremos. Se não querem abrir outras células, eu quero dizer que nós queremos. Se não querem pregar o Evangelho, querem pregar condenação para controlar os membros, eu quero dizer que aqui nós não queremos controlar ninguém, nós queremos pregar o Evangelho. Para a liberdade é que Cristo vos libertou. Não submetais de novo a jugo de homens, a capacetes que querem colocar sobre a sua cabeça, sobre o seu ministério. Não, nós queremos dar a cada um dos irmãos aquilo que Cristo deu. E ao repartir aqui o pão, nós recebemos esta família aqui na vida da nossa igreja. Pastor, inclusive, o pastor chama Sérgio Ferreira, e nós temos outro Sérgio Ferreira aqui. Na outra igreja chamava ele de Serginho.
E você sabe, nós não chamamos ninguém aqui de apelido, né? E até não acho que ele é Serginho, pequenininho, miudinho, nada disso. Eu acho que ele tem um grande ministério. Porque se fosse assim, tinha que chamar de Serginho e o outro Serjão, né? E os dois são Sérgio Ferreira. Então, essa manhã eu batizei ele de Sérgio Luiz. É o seu nome, né? O nome dele é Sérgio Luiz. E o Sérgio nosso aqui, mais antigo, é Sérgio Carlos. Então ele está batizado de Sérgio Luiz. Jesus fez isso com Pedro, é um sinal profético, né? Então, você vai se referir ao pastor Sérgio aqui como Sérgio Luiz. E sabe uma coisa interessante que aconteceu também com o pastor Valdir, a pastora Dinamarcia e todos os outros irmãos? Eles seguem o caminho do vencedor. Essa semana eles vão para o encontro com Deus. Mas esses irmãos não só faziam encontro com Deus, mas já fizeram cursão, CTL, seminário, com a nossa apostila. Ah, pastor, mas isso é muita humilhação. Não tem jeito de você humilhar quem já é humilde. Como é que você humilha o humilde? Pode tentar, você não vai conseguir, porque quem é humilde já foi humilhado. Você só consegue humilhar o arrogante. Aí ele se sente humilhado, porque está cheio de justiça própria. Mas quem não tem justiça própria, tem a justiça que procede de Deus, ele tem paz, que ele sabe, como disse o apóstolo Paulo: eu sou o que sou. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E eu tenho certeza que aquilo que eu sou há de se manifestar. Quem diz amém? E é assim que nós recebemos. Eu queria recebê-lo aqui na ceia do Senhor, junto com a sua esposa e as suas filhas. Pegue então o pão e levante, vamos consagrá-lo. Diga assim: Senhor Jesus, como igreja, nós somos parte do corpo de Cristo, somos membros desse corpo, e o nosso desejo e a nossa vontade é ser repartido à semelhança do Senhor Jesus. Por isso, nessa noite, ao comer desse pão, comemos vida. Ao comer desse pão, somos fortalecidos na comunhão, na aliança, no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Agora, ao beber desse cálice, a Escritura diz que na noite que o Senhor Jesus foi traído, tendo dado graças, pegou o pão e o repartiu, mas também pegou o vinho e o bebeu na presença de todos. E ele disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança. Estamos aqui lembrando da morte de Cristo até que Ele venha. O que você tem que lembrar da morte? Lembrar da morte para ficar triste? Eu pensava assim, porque quando eu ceava debaixo de condenação, eu lembrava da morte para ficar triste, porque eu sentia condenação, porque nunca estava no padrão dos crentes, daquele que Golias pedia, né? Eu quero o melhor. E como eu sabia que eu não era o melhor, sentia condenação. Mas hoje, ao tomar do cálice, eu lembro das palavras do Senhor Jesus, que esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Cristo está fazendo com você hoje uma renovação dessa aliança. E se a sua fé estava enfraquecida em alguma área, hoje ela vai ser fortalecida. Se ela estava enfraquecida na área do casamento, será fortalecida. Se ela estava enfraquecida na área da sua célula, do seu ministério, das suas finanças, será fortalecida. Levante o seu cálice e diga assim: Senhor Jesus, obrigado, porque o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo o pecado. E nessa noite, ao beber desse cálice, eu bebo vida. Ao beber desse cálice, a minha fé é fortalecida, e eu lanço fora toda acusação e toda condenação do inimigo. Em nome de Jesus, eu recebo desta fé, desse cálice, para a glória de Deus. Comei e bebei dele todos, em nome de Jesus. Você tem a liberdade de comer com um irmão, uma irmã, de repartir, em nome de Jesus. Sérgio Joyce.
foi tirado aqui daquela humanidade. Eu quero dizer para vocês que vai aparecer a voz de vocês agora. Que vocês não têm nada para ninguém. Este pão não é para sua condenação.